E também, de certa forma, continuidade ao que foi apresentado em termos da doutrina da palavra do Senhor ontem à noite. Romanos capítulo 16, apenas o versículo 27. Romanos 16, versículo 27. Diz assim a palavra do nosso Deus: ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Oremos, irmãos, mais uma vez ao nosso Senhor. Deus bendito, Tu és o nosso Senhor e nós somos o Teu povo. Essa é a Tua igreja, Senhor, a Tua noiva, uma porção dela que se reúne nesse lugar no Teu santo dia, Senhor. Esse é o Teu culto. Estas são as Tuas santas ordenanças que foram dispensadas a nós, Senhor, e agora mais uma, Pai, a pregação da Tua palavra. E porque a glória do Teu nome, Senhor, está envolvida em tudo isso, nós clamamos, Senhor, ser bondoso, misericordioso e gracioso com o Teu povo, Senhor. Que pelo Teu Espírito Santo e poderoso, o Senhor opere grandemente em nossa alma. O Senhor disponha o nosso coração para cumprir a Tua vontade, Senhor. O Senhor santifique e mude os nossos afetos em direção ao Senhor, aquilo que é santo, Senhor, a Tua glória. Por onde nós iremos, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Hoje, muitos estão desfrutando do sol, como que vivendo para si mesmos, Senhor. Hoje nós queremos nos colocar debaixo da luz do sol da justiça, a estrela da manhã, que ilumina o nosso caminho e que dissipa as trevas da nossa alma, Senhor. Ó Senhor, pelo Teu Evangelho, então, e pela glória de Cristo, com Teu rosto virado e voltado favorável a nós, Senhor, nos ensina pela Tua palavra. Nós precisamos do Senhor, porque a exposição da Tua palavra, Senhor, não é um mero exercício intelectual, Senhor, mas é poder, Senhor. É o Teu poder para a salvação de todo aquele que crê. Salva-nos, Senhor, porque precisamos de Ti. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, você e eu temos de glorificar a Deus. E eu espero que isso tenha ficado claro ontem, tanto com essa palestra e a exposição do nosso irmão Vinícius, quanto pela segunda palestra ontem à noite, expondo essa doutrina da palavra do Senhor. Eu e você temos e devemos de glorificar a Deus. Isso não é opcional. Isso é da natureza do nosso Deus e, consequentemente, da nossa natureza como criaturas criadas para isso, como povo que foi redimido para isso. Mas também, ao final, irmãos, ontem à noite, nós tivemos que ser muito francos e honestos conosco mesmos, lembrando que nós não podemos e não conseguimos fazer isso por nós mesmos e de nós mesmos. Na verdade, a situação é pior, irmãos, do que nós poderíamos imaginar. Porque em nosso pai Adão, nós que fomos criados para esse fim, na verdade, em nosso pai, desprezamos totalmente esse fim. O Senhor nos criou em Adão para nós vivermos para a sua glória, e Deus, então, bondosamente, vem até nós em Adão e firma um pacto, o pacto de obras, para que, no cumprimento desse dever e desse propósito glorioso, desse fim supremo, nós pudéssemos ter benefícios. Veja, nós não só teríamos benefícios naturais como criatura de cumprir o nosso propósito, mas nós teríamos ainda coisas mais gloriosas pelo pacto de obras. Só que também em Adão nós quebramos esse pacto. E não simplesmente nós não mais cumprimos o nosso propósito, mas nós, irmãos, tornamos-nos destituídos da glória de Deus. Tendo conhecimento de Deus, nós não o glorificamos como Deus e mudamos a glória do Deus incorruptível à imagem e semelhança da criatura corruptível. Só que o propósito continua o mesmo. A demanda continua a mesma. E tem mais. A justiça do Senhor, porque nós não cumprimos esse propósito originalmente, ela continua demandando a justa paga de nós, irmãos. A incapacidade ela também continua agora presente por causa do pecado, e essa justiça nos ameaça e nos persegue. E agora, irmãos?
que nós vamos fazer para cumprir aquilo que nós somos criados para ser? A Epístola de Paulo aos Romanos, irmãos, ela nos dá a resposta dessa pergunta. E eu me lembro bem, irmãos, quando o pastor Paulo Brasil, ele iniciou a exposição, a série de exposições na Epístola de Paulo aos Romanos. Nós congregávamos aqui na igreja, época em que a igreja ainda se reunia no prédio antigo e o povo ficava pipocando pelas janelas porque não tinha tanto espaço. Quando ele iniciou a exposição, eu lembro bem que ele nos conduziu a uma exposição geral da epístola para que nós tivéssemos em vista a cada momento, a cada passo, de cada perícope, de cada versículo, o que estava ali na intenção de Paulo, em especial na intenção do Espírito Santo a nos dar esse texto inspirado à sua igreja. E o pastor Paulo, irmãos, nos mostrou e provou como que a epístola aos Romanos tem um tema que a unifica, do primeiro capítulo ao último capítulo. E não só a unifica, como é o tema preponderante dessa epístola, que é exatamente Deus restaurando a honra da glória do seu nome, que foi maculada e desonrado pelo nosso pecado. Todo o argumento, irmãos, de Paulo caminha por essa trilha, com uma ênfase fundamental aqui. É por meio de Cristo que Deus restaura a honra da glória do seu nome. De forma que, irmãos, Paulo, do capítulo 1 ao capítulo 3, ele mostra exatamente como que nós maculamos a honra da glória do Senhor. É exatamente nessa seção que estão os textos que eu fiz menção aqui, se o irmão percebeu bem, que nós estamos destituídos da glória de Deus, que nós, tendo conhecimento de Deus, não o glorificamos como Deus, que nós trocamos a glória do Deus Criador, o Deus incorruptível, pela criatura corruptível. É exatamente nessa seção, irmãos, que Paulo traz todos esses argumentos. Nós apostatamos da glória do Senhor. E então, a partir ainda do finalzinho do capítulo 3 até o capítulo 11, Paulo nos mostra o maravilhoso, bendito e sábio plano do Senhor para restaurar a honra da glória do seu nome na pessoa de Cristo. Só que não para aí. Essa glória foi restaurada pela obra da redenção, mas essa obra da redenção avança ainda mais também na santificação e na glorificação final. E então, do capítulo 12 ao capítulo 16, Paulo vai nos apresentar, então, como que nós devemos viver para a glória do Senhor. É quando ele pega todo o fundamento daquilo que foi falado, do capítulo 1 ao capítulo 11, e ele começa o capítulo 12. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus que eu falei até agora, como implicação, eu rogo-vos que vos apresenteis como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. É a partir dali, depois do que Cristo faz, irmãos, depois de tudo que Deus fez em Cristo, que nós podemos glorificar a Deus. E é exatamente assim, irmãos, que Paulo termina a epístola. Não havia forma mais apropriada dele terminar a epístola do que com essas palavras: ao Deus único e sábio. Quem percebe essa obra tem de reconhecer que ele é sábio, a ele seja dada a glória, por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Esse é o princípio que Paulo, e mais especialmente o Espírito Santo, quer que nós terminássemos a leitura desse texto sabendo: é só por meio de Jesus que o nome de Deus pode ser glorificado, que as suas obras podem ser exaltadas diante da criatura. Então, querido, se você não tem Cristo, você não pode glorificar a Deus. A sua vida, ela é uma subvida. Ela é subvivida. Ela não é vida verdadeira. Você não só não consegue glorificar a Deus, como sem Cristo, querido, eu e você temos ojeriza, nojo, aversão a esse propósito. E queremos viver pautados por qualquer outro propósito. Se nós não temos Cristo, irmãos, a nossa vida é descrita exatamente como a de Caim e a dos seus filhos, os descendentes de Caim. Se você ler Gênesis 4, você percebe claramente como que os filhos de Caim se voltavam para as coisas dessa era e desse século. É um contraste proposital em relação aos filhos de Sete, os descendentes da mulher, em Gênesis 5. Como que eles desenvolviam a glória do seu nome aqui nessa terra, e quando construíam as suas cidades, colocavam o seu próprio nome, em contraste com o povo de Deus, que quando construíam as cidades, colocavam o nome de Deus associado à cidade. Ou ainda como Nimrod, lembra dele?
o líder da rebelião de Babel, o texto diz que ele queria fazer célebre o seu próprio nome. É assim que eu e você vivemos se nós não temos Cristo para a glorificação do nome do Senhor. Mas também você, crente, você que já creu em Cristo, eu e você, querido, nós precisamos ter plena ciência e ter convicção tal que essa convicção pela obra do Espírito Santo afete a nossa alma e nos transforme, irmãos, de que nós não podemos glorificar a Deus se não for por meio de Cristo. O Senhor Jesus, irmãos, não é simplesmente a porta pela qual nós entramos. O Senhor Jesus é tudo em nossa caminhada. Quando Paulo enfatiza Cristo do início ao fim de Romanos, em cada seção da obra da redenção, desde a justificação, a adoção, a santificação, ele está dizendo, igreja do Senhor, você necessita de Cristo. A maior parte, irmãos, dos nossos tropeços, para não falar todos eles, nas nossas lutas, a palavra do Senhor nos mostra isso, e a experiência cristã tem ilustrado com a clareza solar isso. Quando nós nos frustramos na luta contra os pecados, pode investigar, pode fazer um autoexame do seu coração, e nós vamos encontrar ali um intento de tentar glorificar a Deus por meio do nosso braço forte, por meio da nossa sabedoria, por meio do nosso poder. Mas a nós, crentes, isso também é necessário. Eu quero exatamente aqui, então, mostrar no livro de Romanos, queridos, tudo o que Deus fez por meio de Cristo, pelo qual o nome dele é glorificado, e então dá fundamento, irmãos, para nós, fundamento bíblico, dessa certeza de que nós devemos glorificar a Deus por meio de Cristo. Veja primeiramente o que foi que Deus fez por meio de Cristo. Paulo aqui, ele resume de forma apropriada a epístola, irmãos, quando ele fala assim, ao Deus único e sábio, seja dada a glória. Quando ele fala assim, ao Deus único e sábio, irmãos, quem termina a epístola sabe do que Paulo está falando. Da sabedoria de Deus no quê? Vem comigo, por favor, para Romanos 5. Se nós fôssemos fazer isso, irmãos, por todo o Novo Testamento, nós íamos passar aqui até a segunda-feira. Mas vamos ver apenas na epístola de Paulo aos Romanos. Romanos 5, o que a Escritura destaca que Deus fez por meio de Cristo para restaurar a honra do seu nome, da glória do seu nome. Romanos 5:9, o Senhor diz, logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. A expressãozinha no grego aqui, irmãos, especificamente é logo, muito mais agora, sendo justificados por meio do seu sangue. Sangue de quem? O sangue de Cristo. Seremos, por meio dele, salvos da ira. Por meio de Cristo, Deus justificou o pecador. E foi ao mesmo tempo justo e justificador. Mas não apenas isso, consequentemente, por meio dele, fomos salvos da ira. Ainda nesse capítulo, veja o versículo 11. Paulo repete novamente o que Deus fez por meio de Cristo. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. A reconciliação nos foi dada por meio de Cristo. Sem Cristo, não há reconciliação. Sem Cristo, não há restauração do propósito para o qual nós somos criados. Ainda no capítulo 5, veja o versículo 17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, se referindo aqui a Adão, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Por meio de Cristo, reina a justiça e a vida, em contraste daquilo que o nosso pai Adão fez. Ainda, irmãos, veja, por favor, capítulo 8, versículo 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, também aqui no grego é por meio de Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte.
Por meio de Cristo, nós somos libertos da lei do pecado e nós fomos colocados debaixo da lei do Espírito, da lei de vida. Só que ainda, queridos, volte para capítulo 2. Versículo 16. Paulo diz: no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Portanto, irmãos, Paulo ele deixa claro que é por meio de Cristo que ele restaura a honra da glória do seu nome. Na justificação, foi por meio dele. Na reconciliação, foi por meio dele. Capítulo 8 que nós lemos da libertação da lei do pecado, ali trata da santificação. Na santificação, por meio dele. Mas também no último dia, quando o pecado dos homens serão julgados, todos os pecados serão julgados, isso será feito por meio de Cristo. Do início ao fim, irmãos, é por meio de Cristo que Deus deve ser glorificado. Toda a argumentação de Paulo em Romanos 1, 2 e 3 é para deixar claro isso. Ele é muito enfático. Deus estabeleceu a lei para encerrar todos debaixo do pecado, para todo mundo calar a boca. E ninguém se levantar dizendo assim: eu posso, eu consigo, eu sei, eu vou fazer. E é aí que brilha a glória do Evangelho diante desse pano tenebroso de fundo. Quando ele apresenta a justiça de Deus em Cristo e através de Cristo, Paulo fala em Romanos 3. Portanto, irmãos, considerando apenas a epístola de Paulo aos Romanos, nós vemos como ele restaura a honra do seu nome somente por meio de Cristo, e nenhum outro poderia tentar fazer. E aí você percebe, é importante aqui essa aplicação. Mais uma vez, irmãos, como é blasfemo o nosso coração em tentar obedecer à lei do Senhor pelo nosso braço forte. Muitos até, irmãos, abraçam a fé reformada, e louvado seja o Senhor por isso. Porque dentro do contexto que nós vivemos, são poucos que têm abraçado a sã doutrina. Mas ainda mesmo assim abraçam com o espírito errado. E fazem questões de vários detalhes da lei do Senhor, que nós devemos ser zelosos. Mas no final, estão blasfemando contra Cristo. Porque lidam com a bendita e santa lei do Senhor. Lidam com esse propósito maravilhoso e glorioso e grandioso de forma carnal, de forma totalmente instituída de Cristo, irmãos. Ou ainda, quando muitos, até no meio daqueles que professavam a fé em Cristo, que abraçaram o Evangelho, têm apostatado para o romanismo ou para qualquer outra seita e falsa religião que proclama uma forma de redenção ou de glorificação de Deus, que não é o Deus verdadeiro, mas para todos os fins eles falam de Deus, sem ser por meio de Cristo, mas por suas obras ou pela obra de outros, como a dos santos e dos intercessores, etc. Querido, se lançar na glorificação do nome do Senhor, nessa obra que nós devemos fazer, sem ser por meio de Cristo, é desonrar a Deus, é blasfemar contra o seu nome. E é aqui então, irmãos, que Paulo também nos mostra, ainda em Romanos, o que nós devemos fazer então. Venha comigo para Romanos 5. Veja o que Paulo fala. Mas não apenas isto, mas também nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Nós nos gloriamos. Então devemos sim, irmãos, entendendo que Cristo é o padrão, é a base, é o fundamento, é o meio pelo qual ele vai ser glorificado. Nós nos gloriamos em Deus, para então ele vir concluir conforme o texto que nós lemos para início da exposição, Romanos 16, 27, ao Deus único e sábio, seja dada a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Ou seja, querido, se você e eu queremos de fato glorificar a Deus, nos agarremos a Cristo. E note que não tem como querer glorificar a Deus se eu não estiver me agarrado a Cristo.
e não tem como me agarrar a Cristo se não for glorificando a Deus. Porque a primeira coisa que um homem deve fazer após a quebra do pacto de obras para glorificar a Deus é se agarrar a Cristo. Foi a primeira coisa que Adão fez, e todos aqueles que receberam a pregação de Cristo até a sua plena revelação e depois da plena revelação de Cristo devem fazer. Se eu não creio em Cristo, não há como glorificar a Deus. E se eu digo que qualquer homem está glorificando a Deus sem Cristo, que qualquer homem está vivendo a vida santa sem Cristo, como é comum no meio, até no nosso meio, irmãos, alguns olharem para uma vida moral, conservadora de muitos, e simplesmente achar que é o evangelho aquilo, que aquilo corresponde ao que nós cremos. Não é o que nós cremos, porque o evangelho não é mera casca, mas é o poder do Espírito Santo fluindo de dentro do coração, de um coração que creu em Cristo. Teve então a imagem de Deus restaurada nele, como Paulo fala em Efésios 4. E a partir daí, ele pode viver para a glória do Senhor. Precisamos nos agarrar a Cristo, irmãos. Como foi falado ontem, saber a lei não é suficiente para a glorificação do nome do Senhor. Ela é indispensável, ela é fundamental para sabermos como glorificar a Deus. Lembra da segunda pergunta do breve catecismo? Depois de afirmar que o fim principal do homem é glorificar a Deus, pergunta-se onde é que nós aprendemos a glorificar a Deus? Qual regra Deus nos deu pela qual nós vamos saber como ele deve ser glorificado e como nós devemos nos alegrar nele? A palavra de Deus, a Escritura Sagrada que se acha no Antigo e Novo Testamento, ela é a única regra, o único padrão. Então, não se diminui isso, querido. Mas é além. Saber o que eu tenho de fazer não é suficiente. Quantas vezes a gente não se depara com isso? As paredes do gabinete pastoral, uma das coisas que ela mais deve ouvir é: pastor, eu sei o que eu tenho de fazer, mas eu não consigo. Eu sei qual é o padrão que Deus coloca de uma vida que o glorifica, mas eu não consigo. E é exatamente aqui, irmãos, que o Senhor quer que nós nos voltemos, porque a lei, ela nos mostra como glorificar, mas ela não nos dá poder para nos conduzir para isso. Apenas Cristo, por meio do seu Espírito, faz isso. A lei diz, vai, é ali, ó, ponto. Mas é o Espírito do Senhor, por meio de Cristo, que nos conduz e nos capacita a fazer a sua vontade, irmãos. Paulo, em Romanos, queridos, nos primeiros capítulos, ele deixou claro que as obras da lei, elas foram incapazes de glorificar a Deus. Isto é, em nós, elas não puderam restaurar a honra da glória do nome do Senhor. Cristo, irmãos, foi o único que glorificou a Deus perfeitamente. O único. E aqui tem mais um elemento, irmãos, fundamental na compreensão dessa doutrina, que a nossa alma tem que se agarrar e fazer descer para o nosso coração e esparramar pelas nossas obras. Ele glorificou a Deus perfeitamente para dar o poder a fim de que nós pudéssemos glorificar a Deus, confiados nele por meio da fé, sermos capacitados pelo seu Espírito. Alguns dizem, irmãos, e penso que corretamente dizem alguns teólogos, que a maior bênção do Evangelho consiste no Espírito Santo. E exatamente aqui, Cristo recebeu o Espírito Santo sem medida. Para quê? Para, vestido e revestido da nossa carne, assumido da nossa carne, pudesse glorificar a Deus perfeitamente. E Ele fez tudo o que nós tínhamos de fazer para ser um substituto perfeito, sim, mas também para ser o que nós tínhamos de ser e nos dar aquilo que nós devemos ter e fazer e ser. É por isso que o nosso catecismo, quando vai falar da justificação, da adoção, da santificação, da glorificação, da consciência pura, da certeza de salvação, ele fala assim, quais são os benefícios que os crentes recebem em Cristo? E quando você vai olhar cada coisa, primeiro Cristo teve e fez perfeitamente.
para que nós pudéssemos buscar nele socorro e refúgio para fazer a lei do Senhor nessa nova vida que Ele nos dá. Nós precisamos crer firmemente até o fim. Ele não é só o autor e consumador da nossa fé, Ele não só cria a fé e leva até o fim. Na mesma porção, o autor aos Hebreus diz que Ele é o crente perfeito. Ele perseverou até o fim, crendo na promessa do Pai, que o Pai lhe fez no pacto da eternidade. Nós temos que nos arrepender perfeitamente, Cristo não tem pecado. Mas Ele foi lá e participou do batismo de João, que é o batismo de arrependimento. E João falou assim, por que você está fazendo isso? Sou eu que tenho que ser batizado. Faz, para que se cumpra a justiça. Ele creu, ele dependeu, ele orou perfeitamente. Ele sofreu, como nós vimos ontem, perfeitamente, passou por todas as aflições. Tudo o que nós precisamos fazer para glorificar ao Senhor, meu querido, Cristo fez, para que então, como nosso mediador, o nosso substituto, Ele não apenas assumisse a nossa conta e pagasse toda a dívida, mas também nos desse tudo aquilo que nós precisamos para ser e fazer aquilo que Deus quer que nós sejamos e façamos. Ele diz que o nosso fim principal é glorificá-lo e ter satisfação nele. Amém. Ele então nos deu Cristo, por meio de quem Ele vai ser glorificado, por meio de quem nós vamos ter satisfação nele. Os escoceses James Fisher e Ebenezer Carney, que eu mencionei ontem, amigos de Thomas Boston, conhecido de vocês, Thomas Boston, eles comentando o breve catecismo de Westminster, eles disseram algo muito útil aqui sobre isso, irmãos, e aqui eles comentavam o catecismo na estrutura de perguntas e respostas também. Então eu condensei numa forma de prosa para ficar mais fácil a nossa compreensão. E eles dizem, Deus nunca foi glorificado por uma obediência perfeita desde a queda de Adão, até que Cristo, o segundo Adão, apareceu como o cabeça da nova aliança. Cristo, o segundo Adão, glorificou a Deus como nosso fiador e representante na terra, realizando a obra que o Pai lhe deu para fazer. Esta obra em Ele assumia uma natureza humana santa, para prestar uma obediência perfeita e sem pecado a toda a lei, e para dar uma satisfação completa à justiça pelo pecado do homem, por seus sofrimentos meritórios e morte. E então Cristo continua glorificando a Deus no céu, apresentando-se na presença de Deus por nós e aplicando pelo poder de seu Espírito aquela redenção que Ele comprou na terra pelo preço do seu sangue. Não apenas para ontem, não apenas para hoje, Cristo é o meio pelo qual Deus é glorificado, mas Paulo diz, pelos séculos dos séculos. E é isso que esses autores sábios estão falando aqui. Ele continua glorificando a Deus, para que então eu e você continuemos buscando Ele diuturnamente. Não falta graça, irmãos. Não falta graça. Providência do Senhor, o texto da revelação da vontade hoje no culto. Vocês pecaram, mas não se aparte, venha. Você não vai glorificar a Deus apartando-se dEle, você só vai glorificar se você se aproximar dEle por meio de Cristo Jesus. E Jesus, queridos, recorrentemente falou sobre isso, sobre a sua obra ser um ato de glorificação do nome de Deus o Pai. Aliás, quanto mais se aproximava a morte de Cristo, mais ele falava sobre isso, ia intensificando essas expressões. Veja, por favor, Romanos 12, abra comigo João 12. João 12, capítulo 12, versículo 28. João capítulo 12, versículo 28. O nosso Senhor diz, Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu, eu já o glorifiquei e ainda glorificarei. João capítulo 13, por favor. João capítulo 13, versículo 31 e 32. O Senhor diz,
Quando ele saiu, disse Jesus, Judas, né? Agora, Jesus fala, agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. João 14, por favor, querido. João 14, versículo 13. O nosso Senhor Jesus Cristo também, novamente, João registrando as palavras ditas do nosso Senhor. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isto farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Ainda, João 17, versículo 1. O Senhor falou, tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. A palavra de Deus diz, quer você coma, quer você beba, quer você faça qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Então você se lança a fazer isso, e você percebe que não consegue, e então você lembra o que Cristo falou. Eu glorifiquei o teu nome, Pai, para que todo aquele que quer glorificar o teu nome venha a mim e consiga e possa então cumprir o propósito para o qual foi criado. Portanto, queridos, não deve haver dúvida alguma em nossa alma, irmãos. Apenas por meio de Cristo Deus é glorificado, porque Cristo, como mediador, foi aquele que glorificou perfeitamente a sua obra. E aqui, irmãos, eu cito mais uma vez esses que foram mencionados, porque eles continuam no comentário deles e fecham o argumento dizendo: um pecador começa a almejar realmente a glória de Deus quando, através da fé na operação de Deus, ele crê em Cristo. Nenhum homem pode glorificar a Deus de maneira aceitável, a menos que primeiramente creia em Cristo. A fé em Cristo, eles continuam, glorifica a Deus ao colocar o seu selo no testemunho de Deus e nos unir a Cristo, de quem somente nosso fruto é encontrado. É por isso que a coisa mais importante, irmãos, para a nossa vida, diuturnamente, é se a minha alma está unida a Cristo, se eu estou no pacto da graça, se meu cabeça é Cristo e não Adão. O nosso Deus é sábio, irmãos. Por que você acha que Ele colocou a ceia do Senhor como um sacramento continuamente praticado diante para a sua igreja? Você lembra qual é o pré-requisito para você participar da mesa do Senhor? Autoexame da sua fé. Para que você recorrentemente seja levado ao participar da mesa do Senhor a esse princípio básico da vida. Eu tenho de estar em Cristo para que eu seja aceito por Ele, para que Deus seja glorificado. E aí Thomas Bosch, irmãos, também nos é útil aqui, ele diz, portanto, ninguém que esteja fora de Cristo alcança o fim principal do homem, mas eles fazem de si mesmos o seu fim principal. No entanto, os crentes alcançarão, e eles alcançam na medida em que, desde o primeiro momento de sua crença, desfrutarão de Deus e glorificarão a Deus para sempre. Aqui, imperfeitamente. Infelizmente, irmãos, imperfeitamente. A nossa alma geme por isso. Mas também por causa de Cristo. Lá, perfeitamente. Nenhuma rusga, nenhuma mancha de pecado. Nada vai nos impedir a glorificar a Deus pelos séculos dos séculos, por meio de Cristo. Por meio de Cristo. O primeiro ato, irmãos, que devemos fazer para que Deus seja glorificado é crer em Cristo. E crer todos os dias na nossa vida. E todos os dias ir até Ele. Todos os dias nos voltarmos até Ele. E todos os atos, irmãos, que devemos fazer para que Deus seja glorificado,
ele tem que ser feito por meio de Cristo. Percebe? É por isso que eu falei no início, ele não é só a porta que a gente entra, não, irmãos, e depois, vá lá, te vira. Não. Se você lê o Novo Testamento, faça esse exercício na próxima leitura que você for fazer toda no Antigo Testamento. Risque, grife todas as expressões que dizem por meio de Cristo, através de Cristo, por meio dele, por ele. E você vai perceber a quantidade de ordens que o Senhor nos dá. Façam por meio de Cristo. É assim, por meio de Cristo. Para que fique claro para a igreja do Senhor o que ele fala em João 15. Sem mim, vocês não podem fazer nada. Mas sabe o que é nada? É nada mesmo. É nada valendo. Nada. Se não for por meio de Jesus, irmãos. Por isso, novamente, querer ou tentar glorificar a Deus sem ser pela mediação de Cristo, além de impossível, é blasfemo. É desprezo do Rei Messias do Senhor que ele estabeleceu, o seu ungido, e ele não aceita esse desprezo. E ele não vai aceitar tais obras. Se você não crê em Cristo, você não apenas não glorifica a Deus, como isso será demandado de você, ele vai cobrar. Ele vai cobrar. E sem Cristo, se você não crê nele, você não vai ter para onde correr ou o que fazer. Se não receber a justa paga por ter sido um roubador da glória de Deus, você é um ladrão da pior espécie. Uns políticos que tem aí, uns magistrados que tem por aí, são fichinha perto de você. Roubador de glória, da glória do Senhor. Então você precisa de Cristo para crer nele, para glorificar ele. Por isso eu suplico, reconcilie-se com Deus. Por isso Thomas Boston falou também sabiamente: felizes aqueles que glorificam a Deus pelos seus atos, para que não o glorifiquem pelos seus sofrimentos eternos. Você pode lutar contra a glória do Senhor hoje e viver para a sua própria glória. Siga esse caminho e você vai achar que está tendo a vida que você realmente merece. E você não vai glorificar a Deus aqui. Se você não glorifica Ele aqui, por meio de Jesus Cristo, você vai glorificá-lo pelo meio dos seus sofrimentos eternos. Vai glorificá-lo pelos séculos dos séculos, pelos seus sofrimentos eternos, pelo juízo que vai vir por meio de Cristo, da condenação de Cristo como juiz. E mais uma vez, igreja, louvemos o nosso Senhor, que não apenas vem até nós como um pai bondoso e diz: meus filhos, ali é o caminho, esse é o fim que eu coloquei para vocês, vivam dessa forma. Ele não apenas faz isso, mas ele vem e nos dá Cristo, que nos capacita, que nos dá graça para viver para a sua glória. Se nós, irmãos, até aqui, até esse lembrete da palavra do Senhor, temos vivido uma vida ou algum aspecto da nossa vida que não glorifica ao Senhor, aqui Ele nos dá a oportunidade de confessarmos os nossos pecados e dizer: Senhor, me perdoa, porque eu tenho vivido para a minha própria glória. Eu tenho buscado satisfação em mim mesmo, nas coisas da criação. Me perdoa, porque isso não glorifica o teu nome e isso não é o fim que o Senhor me criou. E também, diga e ore com fé: o teu filho glorificou o teu nome perfeitamente. Dá-me o teu filho, dá-me a graça que há no teu filho, dá-me tudo o que o teu filho conquistou para mim, para que eu possa ver para a sua glória. E então, queridos, não tenha dúvida, apesar de nós e de todas as nossas fraquezas e de todos os nossos tropeços, ainda que com imperfeições, Deus vai fazer o seu nome glorificado na igreja. Como um músico tira uma boa música do instrumento, Deus vai tirar a música da glória do seu nome, da sua igreja. Amém. Oremos, irmãos.
Senhor, te louvamos, Senhor, mais uma vez por tua bondade em nos ensinar o caminho no qual nós devemos seguir, Senhor. Por não nos entregar a nós mesmos e na vida que é vivida para a glória de si mesmo, Senhor. Nós te louvamos e te bendizemos por isso, Senhor. E ainda mais, Senhor, te bendizemos e te louvamos por Cristo, esse perfeito mediador que o Senhor providenciou para nós, que em todos os seus ofícios, em cada um dos seus ofícios do que Ele é, na execução da obra da sua redenção, tanto no estado de humilhação quanto no estado de exaltação, supre-nos de tudo aquilo que nós necessitamos, Senhor, para a glória do Teu nome. Como o nosso profeta, Ele nos ensina o caminho que nós devemos seguir, nos ensina a Te glorificar, Senhor. Como o nosso Rei, Ele vence todos os inimigos da nossa alma, em especial o pecado, Senhor, para colocar o nosso coração voltados, subjugando-nos, Senhor, a Ti mesmo. Como o nosso sacerdote, Ele nos santifica e nos dá todos os dons e graças necessários para isso, Senhor. Que bendito o Redentor o Senhor nos providenciou. E nós Te louvamos, Senhor, por Ele. Nos dá, Senhor, dEle, que Teu Espírito nos comunique tudo aquilo que foi adquirido para a Tua igreja, Senhor. Nós clamamos, Senhor, com convicção de que o Senhor nos dará, apesar de nós, porque o Senhor prometeu. Em Cristo o Senhor nos prometeu, Senhor. Então não nos abandona, Senhor, nós mesmos. Não nos entrega, Senhor, nossos esforços fracos, Senhor. Porque a nossa força é nada diante de Ti, Senhor. Nos abençoa, Senhor. Que o Teu nome seja glorificado em nossa vida, em tudo que nós somos, por meio de Jesus. E é no nome dEle que nós oramos. Amém. Deus nos abençoe, irmãos.